orar. Pronto? Feche então os seus olhos, nós vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez falamos contigo. E agora eu imploro em nome de Jesus, pelos pedidos que estão neste caderno que eu seguro em minhas mãos, pelos pedidos que foram colocados nos comentários desta live e que nós continuaremos orando. Peço pelo exército da oração que está me ajudando, que está comigo nas orações, que tem orado durante os dias, tem orado à noite, que juntos nós possamos interceder por esses irmãos e nós pedimos e clamamos em nome de Jesus que o Senhor atenda todos os pedidos feitos conforme tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Que nós possamos voltar aqui na live algum dia desses para agradecer a bênção que nós estamos recebendo. Agora vamos abrir a Bíblia, fale conosco, que o homem se cale, que o Espírito Santo fale, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, pega a sua Bíblia, vamos lá? Vamos para a Bíblia agora. Eu estava feliz aqui que tinha batido quase 90, já baixou para 79. Eu acho que o pessoal não gostou do assunto profecia. Ou está achando o assunto meio xoxinho. Daqui a pouco o assunto vai ficar, né? E aí o que acontece? Tem assunto que é dividido em duas partes. Então vai pegar na segunda-feira. Então, eu vou precisar que você me ajude vindo aí na segunda-feira participar conosco. Tá bom? Vamos lá então. Pega a sua Bíblia. Já está com a Bíblia em mãos? Pegou a Bíblia? Vamos estudar a palavra de Deus então? Vamos lá para o assunto de hoje, nossa série Confirmando as Profecias, a mais importante das profecias, tá? Tem muita profecia na Bíblia, nós vamos estudar, não digo todas, mas uma grande parte delas, mas hoje nós vamos estudar a profecia mais importante. A Bíblia é um livro de boas notícias, e das boas notícias que a Bíblia nos traz, a melhor notícia é a seguinte: o pecado estragou sua vida, estragou seu relacionamento com Deus, porém Jesus Cristo veio para salvar o Júlio, veio para salvar você. E essa boa notícia, tá? A palavra boa notícia em grego é evangelho. Evangelho é a principal das notícias, tá? É a profecia mais importante da Bíblia, está ligada ao evangelho. E essa profecia fala ao meu respeito, fala ao seu respeito, fala da salvação. Tá? Essa é a principal profecia. E é essa profecia que nós vamos estudar nessa noite. Abra a Bíblia em Gênesis. Novamente, todos os nossos estudos são com bastante texto. Tá? Esse estudo de profecia não dá para ser pouco texto, não. É bastante texto. Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim: aqui está a primeira profecia bíblica. Gênesis 3,15, marca aí, escreve aí com a canetinha aí na sua Bíblia. A primeira profecia bíblica. Deus falando: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você vai ver que em profecia a mulher representa a igreja. Você vai ver isso no próximo estudo, segunda-feira, nós vamos começar a esclarecer isso. E a profecia que Deus faz aqui, quando a serpente engana Eva, é de inimizade entre a igreja e Satanás. Sempre haverá o povo de Deus e Satanás terá o seu povo, e haverá sempre uma inimizade entre o povo de Deus e Satanás. E se você não é inimigo de Satanás, tem alguma coisa errada com você. Porque Deus colocou uma inimizade entre o homem e o diabo, entre a descendência satânica e o descendente da igreja, o descendente da salvação, que é Jesus Cristo. E aí diz assim: ele te ferirá a cabeça, ou seja, Satanás vai ter a cabeça esmagada por Jesus Cristo e ele vai ferir o calcanhar de Jesus. Você compreende? O ferimento que Satanás causou a Jesus foi semelhante a um ferimento no calcanhar. Agora, o que Jesus fez é a destruição, é a morte, é o esmagamento da cabeça da serpente. Vamos continuar aqui.
O amoroso Criador não passa por cima da desobediência. Nunca aconteceria ou aconteceu de Deus dizer assim, não, tá bom, pecou, tá pecado, deixa para lá, não esquenta a cabeça com isso. Não, ele não passa por cima da desobediência. Deus não faz assim. O pecado tem que ser pago. A santidade de Deus cobra o pagamento do pecado. Só que quem pagou não foi você, não fui eu. Quem pagou pelo pecado foi Jesus Cristo. E essa profecia é essa de Gênesis 3,15. Ele teve, olha, na profecia diz, ela ferirá o calcanhar. Jesus esmagado na cruz foi o calcanhar. É uma figura de linguagem, né? O calcanhar da divindade. Mas ali naquele momento, a cabeça da serpente foi esmagada, Satanás foi destruído. E no capítulo 3, no verso 21, capítulo 3, no verso 21 de Gênesis, nós lemos no verso 15, agora o 21, diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher Eva, e os vestiu. Para fazer uma vestimenta de pele, Deus teve que matar um cordeiro. Um cordeiro foi morto ali naquele momento, um ou mais do que um, para fazer as vestimentas, porque eles não usavam roupa, eles eram cobertos pela glória de Deus. E agora, com o pecado, a glória de Deus não mais os cobria. E eles foram cobertos, então, por uma roupa, uma veste feita da pele de uma ovelha, de um cordeiro. Em Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, Hebreus 9, 22, diz assim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Portanto, aquela ovelha que morreu foi para remir, foi para substituir Adão e Eva. E Jesus veio para remir e substituir o sacrifício de Cristo. Ele é para remir-nos, eu e você, do nosso pecado, é nos salvar. Após o pecado, Deus não abandonou. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso, amanhã de manhã no culto. Deus poderia ter abandonado o homem ali no Jardim do Éden, né? Mas é muito bonito isso. Deus foi o primeiro sacerdote, ele providenciou um sacrifício para simbolizar a morte do filho, né? Ele esteve ali envolvido, ali ele estava apresentando o plano da salvação. Aquela ovelha, você pode ver em Apocalipse 13, 8, eu não vou ler aqui, mas procura Apocalipse 13, 8 aí para você ver. Quando aquela ovelha é morta, a lã, o couro é tirado para fazer as vestes de Adão e Eva, ali representava Jesus Cristo. Agora, que cena forte, né? O próprio Deus matando uma ovelha que já representava Jesus. Você veja o tamanho da profecia. É uma profecia de mais de 4.000 anos. Essa profecia de Gênesis 3,15 até a morte de Jesus é mais de 4.000 anos. Então é um período muito longo. Deus já está dizendo, no futuro, vem aquele que destrói o pecado. E ele vem, ele é uma ovelha sem pecado, né? Jesus sem pecado veio em nosso lugar. Aí em Gênesis, no capítulo 12, porque se eu estou falando de profecia lá no início, eu tenho que olhar em Gênesis. E aí em Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, é o chamado de Abraão. Deus chama aqui Abraão, lhe faz promessas e chama Abraão para ser pai de uma grande família. Veja, Deus está ali organizando o seu povo. Deus está organizando de um modo para que ele tenha aqueles que formarão a igreja, a mulher da profecia de Gênesis 3. E aí no capítulo 49, no verso 10, há uma outra profecia dizendo que o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, profetizando que aquele que viria, aquele de Gênesis 3, segue aí a ideia bíblica. A profecia de Gênesis 3 aponta um Salvador, que em Gênesis 9 é descendente de Abraão, que em Gênesis 49 é descendente da família de Judá, é descendente de Judá. Em Isaías, capítulo 7, vamos lá para Isaías, você vai vendo quantos detalhes a Bíblia apresentando sobre Jesus. Em Gênesis 3 diz que ele viria, agora começa a
ampliar. E Isaías capítulo 7, no verso 14, diz o seguinte, que ele viria de uma virgem, e isso seria um sinal. E o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. E aí no capítulo 9 de Isaías, no verso 6, capítulo 9, verso 6, diz que um menino nasceu, um filho nos deu, o governo está nos seus ombros, e o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pai da eternidade, ele veio antes da eternidade, portanto seria Deus quem viria, Jesus Cristo, Deus o Filho viria morrer. Você percebe que a profecia ela vai aumentando, ela vai dando mais detalhes. No início é só o poder que esmaga a cabeça da serpente, mais à frente a profecia diz que ele vem de Abraão, depois fala que é descendente de Judá, diz que é filho de uma virgem. São os detalhes da profecia. O Deus que criou o universo veio a esse mundo. E agora vamos parar aqui um pouquinho, porque tem uns malucos falando diferente e não pode. E você sabe que Bíblia é Bíblia e nós temos que entender ela do jeito certo. Né? Tem dois detalhes. Quando Jesus veio, ele tinha a natureza física, corpo física de Adão, depois da queda, depois do pecado. Então Adão tinha 4 metros. Adão era saudável, forte, viveu 900 anos. Jesus veio com a natureza física pós-pecado. Então ele veio, sentia dor, ele era mais fraco do que Adão, fisicamente. A natureza de Adão depois do pecado. Propenso à doença. Adão era muito saudável, viveu 900 anos. Jesus, se não tivesse morrido na cruz, não viveria 900 anos como ser humano, porque a natureza nossa vai decompondo e morre. Agora, a natureza moral, presta atenção, porque é diferente. A natureza moral, o caráter era de Adão antes do pecado. Por quê? Porque se Jesus vem com um caráter de pecador, o sacrifício dele não seria válido. Porque pecador, para morrer por pecadores, não adianta. Se ele é pecador, ele precisa que alguém morra por ele. Então ele veio numa natureza perfeita. E aí você pode confirmar. Vamos ver ali, 2 Coríntios. Deixa eu ler esses 3 textos para você. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. No verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Jesus não pecou, Adão era pecador. Jesus tinha o caráter, né? A natureza moral antes dele ter pecado, porque ele não conheceu o pecado. Em momento nenhum Jesus pecou. E aí Hebreus, vamos lá para frente agora, e depois tem os textos meio que se repetem, né? A ideia. Mas vamos lá que é importante. Hebreus capítulo 4, no verso 15, diz assim: não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus sofreu as tentações que eu e você sofremos, porém sem pecar. E nós, infelizmente, somos pecadores miseráveis. Tá? E 1 Pedro capítulo 2, no verso 22, diz assim: o qual não cometeu pecado e não havia engano na sua boca. Tá? Ele veio com a fragilidade física, mas moralmente ele veio em condição de mostrar, porque seria injusto, né? Adão tinha lá uma condição moral, um caráter perfeito, caiu. Agora Jesus já vem caído, para mostrar que era possível Adão ter vencido? Não. Ele veio nas mesmas condições morais, fisicamente deteriorado, mas nas mesmas condições morais e venceu onde Adão havia caído. Tá? 1 Timóteo, eu quero mostrar uma tabela daqui a pouco para você, que você vai precisar dar um print na tela e guardar isso aí, porque você vai gostar muito. 1 Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 16, diz assim: evidentemente, grande é o espírito da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos,
pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Essa é a vinda do Messias. Agora, eu não vou ler esse texto, depois você pode rever o vídeo e ler esses textos. São textos que indicam Jesus vindo para nos salvar. Eu quero mostrar essas profecias para você. Olha que coisa fantástica. Eu vou ficar aqui um pouquinho na tela, depois eu saio para você dar print e pegar o texto ali embaixo. A profecia de que ele seria descendente de Abraão, Isaque e Jacó está em Gênesis 28. O cumprimento está em Mateus 1. A profecia que diz que Jesus nasceria em Belém está em Miqueias 5. O cumprimento está em Lucas 2. A profecia que diz que Jesus nasceria de uma virgem está em Isaías 7. O cumprimento está em Mateus 1. Quando tentaram matar Jesus, que as crianças morreram, a profecia está em Jeremias 31:15. E o cumprimento está em Mateus 2, 16 a 18. A profecia que diz que ele fugiria para o Egito está em Oséias 11:1. E o cumprimento está em Mateus 2, 12 a 15. A profecia que diz que ele seria ungido pelo Espírito Santo está em Isaías 61. E o cumprimento está em Lucas 4. Depois você pode confirmar. Não dá tempo, gente. Já são 8 horas, não dá tempo da gente estudar todos os textos, mas você tem que confirmar depois. Então dá um print aí na tela. Se você não sabe, depois procura alguém que dê um print para você ter esse material. Teria uma missão na Galileia, está em Isaías 9. O cumprimento está em Marcos 1. Seria rejeitado por alguns compatriotas, está em Isaías 53. O cumprimento em João 1. Seria recebido por quase todos como rei Messias, está em Zacarias 9, Isaías 62. O cumprimento está em Marcos 11. Continua, a segunda parte. O lado de Jesus, sabe? Ele teve o lado traspassado. Isso é uma profecia, gente. A lança do lado de Jesus é uma profecia, está em Zacarias 12 e o cumprimento da profecia em João 19. Os soldados lançariam sorte para pegar a roupa de Jesus. Essa profecia está no Salmo 22 e o cumprimento está em Marcos 15. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. É profecia de Êxodo 12 e Salmo 34. E o cumprimento está em João 19. Jesus ressuscitaria é uma profecia do Salmo 16 e o cumprimento está em Mateus 28. E que Jesus subiria aos lugares celestiais, Salmo 68, e o cumprimento está em Lucas 24. Deixa eu sair daqui. Olha, sair, dá print nessa tela também, tá bom? Para você ter essa imagem salva aí no seu celular. Eu vou colocar depois na página para você curtir, compartilhar e você ter esse material com você. Mas você viu a quantidade de profecia sobre Jesus no Antigo Testamento que se cumpre no Novo Testamento? E são profecias exatas. Veio de uma virgem, na cidade de Belém, e não quebrou um osso, e a lança de lado, e os amigos traíram. Tem mais profecia que nós não lemos aqui, que ele foi enterrado na sepultura de um rico. É uma profecia de Isaías 53, tem o cumprimento. Entendeu? São muitas as profecias faladas no Antigo Testamento e cumpridas no Novo Testamento. Por isso que é a mais importante das profecias é a profecia da história de Jesus. E ela é detalhada. E alguns não aceitam Jesus como Salvador. Por que não aceitam Jesus como Salvador? Se a Bíblia ela é tão clara nesse aspecto, tá bom? No princípio estava com Deus, diz João 1. Ele é todas as coisas e as coisas foram criadas por meio dele, está em Colossenses 1. Nasceu da Virgem Maria, está em Lucas 2. Foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Todos são cumprimentos de profecia. Todos os textos têm o correspondente no Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia é um livro só. Esse negócio de, não, eu não creio no Antigo Testamento, eu só creio no Novo. Na história de Jesus não dá certo. Se o indivíduo só crê no Novo, se ele anula o Velho, ele anula as profecias sobre Jesus Cristo. Ele praticamente anula Jesus Cristo. Como é que pode? Então você não pode anular as profecias. Não, a profecia cumpriu, acabou. Não é verdade. É um argumento fraco, não é verdade. Deixa eu ver aqui, tem mais coisa aqui. Ó. Foi reconhecido como filho de Abraão e de Davi. Lembra lá em Gênesis que eu li para você? Que ele seria da tribo de Judá, Davi era da tribo de Judá. Por João Batista ele foi chamado o Cordeiro que tira os pecados do mundo.
João 1, 29, ele foi apresentado pelo apóstolo Paulo como Cordeiro Pascal. Lá em Gênesis 3, 21, foram feitas vestes, e as vestes foram feitas com o couro, com a pele de um cordeiro, e agora Jesus é apresentado como o Cordeiro da Páscoa. Morreu como uma ovelha. Isaías 53 diz que ele morreu calado, não reclamou. Mateus 27 é a confirmação. Ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, e tem um ministério sacerdotal que nós vamos estudar mais à frente, conforme o livro de Hebreus, tá? E a Bíblia agora profetiza a volta de Jesus. Então, segue comigo. Segue a ideia comigo. Se eu creio desde o início em todas as profecias que indicam Jesus Cristo, eu também creio na sua volta. Algo que ele prometeu, não é profecia, é promessa, é diferente. Tá? Existiam profecias sobre Jesus e o cumprimento delas. E existe uma promessa de Jesus que ele voltaria para nos buscar. Eu espero que você realmente creia nessa profecia. Existem alguns fatos históricos interessantes para o cumprimento dessa profecia. Deixa eu mostrar esses fatos históricos para você, baseados em Gálatas capítulo 4. Vamos entender esse texto? Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz assim: Vindo, porém, falando sobre a vinda de Jesus, quando ele nasceu em Belém, vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo exato, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que significa o tempo exato, o tempo pleno, a plenitude do tempo? O que significa isso? Por que Deus é tão exato? O que significa? Você sabe que Jesus morreu no momento, no momento, assim, não tinha como ser alguns anos antes, não tinha como ser alguns anos depois. Eu vou explicar por quê. Você vai ver daqui a 2 estudos, que há uma profecia que marcava a data da morte de Jesus. Daniel recebeu uma profecia 600 anos antes, marcando a data da morte. Olha que complicado. Antes de Jesus nascer, a data da morte já existia uma profecia bíblica. E agora, Paulo diz que Jesus veio na plenitude, no momento exato ele nasceu. O que significa esse momento exato? Primeira coisa, o mundo ele estava sob a paz romana, a Pax Romana. Era um período de paz. E tinha uma sede global que o governo romano ele mantinha. Esse é o primeiro ponto para que Jesus viesse na plenitude dos tempos. 2 anos antes do nascimento de Jesus, houve uma grande revolta. Se Jesus tivesse nascido 2 anos antes, a Pax Romana não estaria dominando o mundo conhecido como era nesses dias. Então, esse é o primeiro fato. Segunda coisa, as viagens por terra e mar eram rápidas. Era muito rápido, era muito fácil você viajar de um lugar por outro. Para quê? Porque existia a Pax Romana e as estradas. Lembram do ditado? Todas as estradas levam a Roma? Então, era fácil a transição. Um idioma universal, que era o grego, igual o inglês hoje, muito mais do que o inglês hoje, era o grego naqueles dias. Era uma língua universal, o que facilitava. Mas por que facilitava o nascimento de Jesus? Como é que ele iria pregar, ensinar, falar, o evangelho ser escrito e distribuído pelo mundo? Com um bocado de língua, igual lá na Torre de Babel, quando dividiu, uma confusão danada. Imagina hoje, Jesus está pregando na Espanha, na Alemanha, fala outra língua. Não, existia uma língua. Era como se o inglês tivesse tomado conta, como hoje, não sei se tomou, mas é a língua do comércio. Era o grego naqueles dias. Um outro detalhe, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, mas desde o ano 250 a.C., tem a versão grega do Antigo Testamento, traduzida do hebraico para o grego, que diz a tradição, isso foi mais ou menos 250 a.C., que 70 homens se reuniram e 70 eruditos fizeram uma tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, que era a língua mais falada.
Por isso que ela recebe o nome de Septuaginta, de Septuagésimo, né, de 70, Septuaginta, né, que é a tradução do hebraico para o grego, feito por esse 70, o que facilitou, porque agora todas as profecias em hebraico eram conhecidas em grego e o grego era a língua falada, todos poderiam entender. Um outro detalhe, naqueles dias as pessoas estavam insatisfeitas com as crenças, estavam insatisfeitas com a religião. O paganismo, né, aqui é uma imagem que você está vendo de uma região na Itália de antigos monumentos a deuses que eram adorados. Então, o paganismo perdeu a força, o povo precisava de algo, né? Então, a vinda de Jesus foi num momento em que o povo estava sedento. E o último, os judeus, eles estavam na diáspora, estavam espalhados por toda a parte do mundo, eles conheciam o verdadeiro Deus, portanto, eles poderiam pregar do verdadeiro Messias. Viu quantos pontos? Viu quantos pontos? Quantas coisas Deus agiu de modo indireto ou direto para que a profecia se cumprisse? E aí Paulo diz, foi na plenitude, quando a profecia encaixou as peças, Jesus nasceu. Você percebe que as coisas na Bíblia não são ataques de sorte, não são coincidência, são providências. Você entende isso? E agora eu quero mostrar o último detalhe para você sobre Jesus, sobre a maior profecia. A maior profecia bíblica não é aqueles bichão atacando um outro, um bode, um carneiro, um leão com não sei quantas, né, um leopardo de cabeça, um bicho chifrudo. Não. O cavalo vermelho, amarelo, azul, cor-de-rosa, branco, listrado. Não. As pragas que... Não. Não. A maior profecia, a mais importante profecia bíblica é Jesus Cristo. É a história de Jesus. Ela pega do Gênesis 3,15 até o Apocalipse. Ele está em todos os livros ali, de alguma forma, sendo indicados a Jesus Cristo, e os evangelhos contando a história de Jesus Cristo. É uma profecia longa, com muitos detalhes, cumpridas exatamente. Apresentado de um lado, cumprido do outro, e no Apocalipse, Jesus é apresentado como aquele que nos ama e nos comprou com seu sangue. Em Apocalipse 5, diz que ele é adorado pelos anjos, que ele é fiel testemunha, o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. É como se dissesse assim, Jesus é de A a Z. Ele é o princípio e o fim. É aquele que ofereceu a si mesmo como vítima pelo pecado, é o Todo-Poderoso, aquele que esteve morto e reviveu. Ele é o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o vitorioso. É aquele que conhece nossas obras, nossas lutas, nossas perseveranças. É aquele que intercede por nós no santuário celestial e nos julga e virá nas nuvens do céu com poder e glória. É assim que ele é apresentado no Apocalipse. Portanto, Apocalipse, nós vamos mexer com o Apocalipse aqui, não é um livro assustador. A palavra Apocalipse, nós já falamos isso segunda-feira, vamos falar outras vezes, significa revelação. E a grande revelação, qual é a grande revelação do Apocalipse? É Jesus Cristo. É aquele que me ama, aquele que me comprou, aquele que é adorado por anjos, é a fiel testemunha, é a que está do meu lado. O Apocalipse é o Evangelho. É a história de Jesus por mim e por você. Essa é a maior profecia bíblica. Você entendeu? Se você não entendeu, você pode mandar a pergunta para mim. Não, mas tem aquela outra, a maior profecia bíblica. Existe uma outra profecia de tempo, de 2.300 anos, que eu vou mostrar para você, que é um período longo. Mas a profecia, com mais tempo e mais detalhes para se cumprir, é a profecia sobre Jesus Cristo. Agora, a pergunta que eu quero que você responda. Você aceita Jesus, o Jesus do Apocalipse, que é adorado pelos anjos, que é o primeiro, que é o último, que é o princípio, que é o fim, que cuida, que ama, que protege, que salva? Você o aceita? Jesus Cristo é a grande profecia bíblica. Jesus Cristo é o Salvador. A minha pergunta é: você o aceita? Você o ama?
Não adianta você entender as profecias numéricas, as profecias assustadoras que podem aparecer uns bichos diferentes. Não adianta se você não entendeu e não aceitou a maior de todas as profecias, Jesus Cristo. Se você aceitou Jesus Cristo, feche os olhos, nós vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelas profecias exatas sobre Jesus Cristo. Muito obrigado porque Ele é o Salvador. Muito obrigado porque Ele morreu, ressuscitou, está no céu e virá nos buscar. Prepara-nos para encontrá-lo. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amanhã nós nos vemos. Amanhã, 9 horas, nós estamos na outra página. Eu coloquei aqui, vou colocar